Pronto. Todo mundo tá conseguindo ver o texto aí? Sim, sim. Sim, pra mim tá Beleza. parecendo tranquilo. Quem se habilita a ler? Tá, pode começar comigo então. Uso e menção. Talvez você tenha notado que, na sessão anterior e também nos primeiros capítulos, vim fazendo uso, em várias ocasiões, de aspas simples ao redor de certas expressões e símbolos. Por exemplo, eu dizia coisas como: a palavra gato começa com G. O alfabeto compreende símbolos como esse signo gráfico que a gente usa para igual, o signo gráfico que a gente usa para o mais, o, o numeral zero e o numeral 1, e etc. Vamos ver agora a razão desse procedimento. Você pode, ou você sabe que usamos expressões linguísticas para falar de coisas e de pessoas. Por exemplo, o uso da palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates, quando eu quero dizer que Sócrates era um filósofo grego e foi mestre de Platão. Uma expressão linguística, contudo, além de ser usada para falar de certas coisas, pode também ser mencionada, isto é, pode-se falar a respeito dela. Para que isso fique mais claro, considere os exemplos abaixo. Miau é um gato. Miau tem 4 letras. Na sentença 1, a palavra miau, com aspas, está sendo usada para falar do próprio miau, afirmando que ele é um gato. Na sentença 2, por outro lado, não estamos mais falando de miau, mas da palavra que é o nome de miau, dizendo desta palavra que ela tem 4 letras. Dito de outra forma, enquanto em um a palavra miau, entre aspas, está sendo usada, em dois ela está sendo mencionada. Essa é a distinção que se costuma fazer entre uso e menção de uma expressão linguística. Pronto, deu para aprender essa distinção entre uso e menção? Belezinha. Perdi Alguém quer ler agora, nesse o próximo diálogo ponto? todo. Oi, desculpa, Expedito. Alô? Eu perdi boa parte do vocês falaram, vocês leram. Por quê? Porque travou a sua internet ou porque o meu áudio tá ruim? Mas Ah, beleza. Então vou reler. Foi pequeno, acho que não tem problema não. Uso e menção. Talvez você tenha notado que, na sessão anterior, e também nos primeiros capítulos, vem fazendo uso, em várias ocasiões, de aspas simples ao redor de certas expressões e símbolos. Por exemplo, eu dizia coisas como a palavra gato começa com G. O alfabeto compreende símbolos como esse, o igual, o mais, e os numerais 0 e 1, e etc. Vamos ver agora a razão desse procedimento. Você sabe que usamos expressões linguísticas para falar de coisas e de pessoas. Por exemplo, uso a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates. Vai cair de novo. Não foi? Não foi explicar de novo? Deixa eu ver. Provavelmente já tinha caído antes de quando ele mostrou saindo da sala. ele tá falando lá no grupo que a internet tá horrível. Vixe.
E vai tentar voltar novamente. É? E aí, Espírito, tá de volta? Sim, estou por enquanto. Não entendi o que você falou, mas vou interpretar como sim, estou de volta. Tá. Vamos ver agora a razão desse procedimento. Você sabe que usamos expressões linguísticas para falar de coisas e de pessoas. Por exemplo, uso a palavra Sócrates para falar do filósofo Sócrates, quando eu quero dizer que Sócrates era um filósofo grego e foi mestre de Platão. Uma expressão linguística, contudo, além de ser usada para falar de certas coisas, pode também ser mencionada, isto é, pode-se falar a respeito dela. Para que isso fique mais claro, considere os exemplos abaixo. Miau é um gato. Miau tem 4 letras. Na sentença 1, a palavra miau está sendo usada para falar do próprio miau, afirmando que ele é um gato. Na sentença 2, por outro lado, não estamos mais falando de miau, mas da palavra que é o nome de miau, dizendo que essa palavra que ela tem 4 letras. Dito de outra forma, enquanto em um a palavra miau está sendo usada, em 2 ela está sendo mencionada. Essa é a distinção que se costuma fazer entre uso e menção de uma expressão linguística. 3.3.1 Nomes de expressões. Quando mencionamos uma expressão linguística, isto é, quando falamos dela, precisamos usar, obviamente, o seu nome. Afinal, quando falamos de Sócrates, usamos o nome de Sócrates. Mas, como é que indicamos que estamos tratando do nome de uma expressão linguística e não do que ela representa? É bastante simples. Basta destacar a expressão por meio de algum recurso convencional, como viemos fazendo até agora, utilizando-nos das aspas simples. Assim, para falar da palavra gato, precisamos usar o seu nome, que é simplesmente obtido colocando-se aspas simples ao redor da palavra em questão, gato. Dessa forma, podemos afirmar que o nome de Miau é Miau. Isto é, o nome do gato Miau é a palavra Miau. Note que não é correto dizer que Miau é um gato. Miau contar com aspas. Miau contar com aspas não é um gato, mas uma palavra do português. É o nome de um gato. Da mesma maneira, é falso dizer que Miau tem 4 letras. Miau, sendo um gato, não tem 4 letras. Ele tem, de fato, 4 patas, mas isto não é a mesma coisa. Considere agora a seguinte sentença e diga se ela é verdadeira ou não. O nome de Miau, com aspas, é Miau, com duplas aspas. Se você pensar um pouco, vai concluir que ela é verdadeira. É claro. Vocês conseguem ver isso?
porque ele disse que para você obter o nome dessa expressão, basta você colocar essa expressão entre aspas. Então, como essa coisa que ele está querendo nomear já tem aspas, então o seu nome vai receber um aspas adicional. E a mesma coisa aconteceria se a gente perguntasse qual é o nome disso aqui. Aí o nome disso aqui, em vez de ser duplas aspas, seria triplas aspas. E assim por diante. Se Miau é o nome de um gato, com aspas, Miau com duplas aspas é o nome de Miau com aspas. É o nome do gato. Como você vê, o procedimento de colocar aspas simples em torno de uma expressão para formar seu nome pode ser repetido quantas vezes quisermos. Desta maneira, criamos nomes, nomes de nomes e assim por diante. É claro que as sentenças, sendo expressões linguísticas, também têm nomes. Quando queremos dizer, por exemplo, que uma certa sentença é verdadeira, não estamos usando a sentença, estamos falando dela. E, para tanto, devemos usar seu nome, que é obtido colocando-se à direita, ou colocando-se a dita sentença entre aspas, como abaixo. A neve é branca, é verdadeira. A neve é branca, é verdadeira é uma sentença do português. A sentença 3 fala a respeito de outra sentença, a saber, a neve é branca, dizendo dela que é verdadeira. Do mesmo modo, 4 fala a respeito de 3, afirmando desta que é uma sentença do português. Nos dois casos, como você percebe, precisamos usar o nome da sentença da qual falamos. Além Alan, de expressões. Oi, pode ser. eu acho que Mariana queria falar alguma coisa, ela levantou a mão. Ah, sim, pode dizer, Mariana. Lá naquela parte que ele comenta que podem ser adicionadas aspas progressivamente, em que tipo de casos eu vou usar mais de duas aspas? Não estou conseguindo pensar em nenhum. Tá, deixa eu ver. Hum, no geral, o que é mais comum é usar no máximo até duas aspas. Uhum. Mas sei lá, vai que você está querendo falar de um termo que está dentro de uma sentença, que está dentro de outra sentença, que está dentro de outra sentença. Aí você vai adicionar aspas em conformidade a isso. Deixa eu pensar em um Certo. exemplo. Eu Não acho estou que. conseguindo visualizar. Ô, Alan, acho que no livro deve ter. Se eu me engano, ele faz um. Eu não sei se nessa versão, mas na que eu tenho aqui, parece que ele dá um exemplo quando vai aumentando progressivamente os termos, aí quer colocar mais aspas. É, podemos dar uma olhada se tem isso aqui depois. No meu, tem não, vai só até dois. É, Até. aqui também você vai até dois. Eu também não consigo pensar assim rapidamente num exemplo não. Só ficticiamente, mas ninguém vai se convencer que é um exemplo fictício. Joga aí, velho. Você tem um termo assim, ó. O nome do pai dela é Augusto. Então Augusto é o Certo. nome do pai dela. Então vamos agora se referir a ele
mais uma vez. Augusto, que é objeto, objeto não, que é predicativo. Pronto, isso aqui é duplas aspas. Porque no primeiro, estou falando o nome do pai de Alan, é Augusto. E no segundo, estou pegando uma parte dessa frase, que é um nome, me referindo a ela, que é o predicativo do sujeito, o nome do pai de Alan. Esqueci até uma aspa no final. Agora, Tranquilo. se eu for falar sobre essa expressão aqui que eu estou falando nessa segunda sentença, eu vou ter que usar três aspas. No tipo, no português. Agora seria no caso essa segunda sentença inteira, né? Não só um pedaço dela, ou então ela cortada. Não é isso? Deixa eu ver só. É, deixa eu só completar o exemplo para ver se é isso. Certo. Tô encerrando também. Eu acho que terceiras aspas vinha nesse contexto. Eita, velho, entendi diferente. Entendeu como? Eu entendi que ia ter três aspas. Ah, não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Viajei aqui. Viajei, relaxa, apaga. É porque tá faltando uma vírgula, né? Tá faltando uma vírgula entre no português Augusto. Tá faltando uma vírgula aqui. Não, a impressão que eu tive é que nesse Augusto, depois da palavra, só teria duas aspas. Então, Não? depende do que você está se referindo. Se eu estou me referindo a essa segunda sentença, é duas aspas. Se eu estou referindo Hum. à primeira sentença, é uma. Eu, é por isso que o exemplo é ruim, porque eu criei, né? Nesse exemplo aqui, no terceiro, eu estou me referindo à frase anterior, não à frase primeira, entendeu? Então, por É isso que como. eu perguntei se o Augusto, a palavra Augusto, não viria só com duas aspas depois. E só com três no começo e três no final. E para mim a diferença seria essa, porque o resto da sentença tá igual. Então, o resto do sentença está igual, mas o que muda é o que eu estou me referindo. O, o primeiro, eu estou falando que Augusto é um nome só, simplesmente. Aí isso aqui é o Aham. nome de uma pessoa chamada Augusto. Aqui eu estou me referindo a uma parte da sentença que ela por si só é o nome de uma coisa, só que eu não estou muito importando com essa coisa a mais. Aí eu estou colocando Augusto, que é predicativo do sujeito, o nome do pai de Alain. E aqui no terceiro exemplo, se eu fosse pegar uma gramática de língua inglesa, por exemplo, que fosse descrever para o inglês é, como funciona o predicativo do sujeito no português. Aí Uhum. isso seria indireto porque eu não estou Entendi. me referindo a mais a frase original. Eu estou me Mas referindo a agora a essa segunda. frase. Sim, Exatamente. sim. Bacana. Entendi, valeu. Só que, novamente, isso aí é um exemplo muito. Ah, mas é melhor que não ter referência nenhuma, velho. Pra É, pensar. pois é. Mas para mim eu só vejo também aspas simples, no máximo duas aspas. Mais de Rapaz, duas não vejo não. eu consigo pensar de uma outra. É difícil imaginar, né? Sim. Eu consigo pensar de. Expedito? Alô?
consigo pensar num outro, talvez, encaixe. Não entendi nada, Felipe, desculpa. Estão me ouvindo? Agora tô. Eu Ouvindo consigo sim, pensar em um entendendo outro não. exemplo, talvez se encaixe. Tá, pode escrever, se você puder. Tá, vou escrever aqui. Difícil demais pra mim hoje, velho. Muito ruim. Ah, não, eu vou dar um impulso, a internet tá muito ruim. Nem tá querendo ver. Certo? O que você vai fazer, Espírito? Espanha, Diego. Tá certo, então. Ai, entendi. Caramba. Lamento, Espírito. É, parece que o Espírito tá com problemas muito sérios com a internet. Vai poder continuar, aparentemente. É foda, velho. Coisas do ensino remoto, né? Vem já pro seu ensino remoto também. É super bom. Tudo funciona. Tá. Então, vamos dar continuidade aqui. Mas o exemplo foi palpável? Agora que falei. Foi sim, foi sim. É porque eu realmente não estava conseguindo imaginar uma situação que fosse possível usar três aspas. Mas eu acho que o único tipo de situação que dá para fazer isso é quando você vai referenciando a anterior, né? Não estou conseguindo pensar em outro tipo. Mas no geral essa conversão foi feita assim porque ela foi introduzida em filosofia da linguagem. Por exemplo, existe o primeiro nível, que é o nível do uso. Aí tá aqui Certo. a gente falando tal, nada com aspas. Só que dentro desse nível, a gente já consegue falar sobre o nome de algumas coisas. Por exemplo, quando eu vou falar do nome do meu pai. Aí Uhum. esse uso, já para eles, já usa aspas simples. Aí eu vou pegar e analisar a sentença de alguém que falou um nome. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui abaixo, né? Que é, eu vou analisar sintaticamente a frase, o nome do pai de Alain é Augusto, e concluo que Augusto, entre aspas, porque é uma constituinte dessa sentença, é um predicativo do sujeito, o nome do pai de Alain. Aí aqui a gente Certo. já está no segundo nível, está no nível da análise sintática. Mas vamos dizer que agora eu estou fazendo uma teoria que está falando sobre línguas, estou numa linguística. Então eu preciso, por exemplo, marcar a distinção entre o português e, sei lá, o inglês. Aí eu falo que no português, Augusto, na sentença, o nome do pai de Alain é Augusto, seria um predicativo do sujeito, o nome do pai de Alain. Esse aí estaria com três aspas. Tranquilo. Porque eu já estou falando, não, eu não estou falando mais dentro da Da gramática, estou primeira, mas falando. da segunda. Exatamente. Sim, sim. Tem alguma outra forma de usar essas aspas simples? Não, né?
Rapaz, a maneira que eu vejo é essa, mas pode ter outra. Pode ser Uhum, criativo. uhum, certo. Mas isso é o máximo que eu consigo imaginar. Então a gente vai estar sempre usando aspas simples quando for mencionar e vai adicionando mais aspas simples à medida que a gente menciona o que já está mencionado, só para ver se eu entendi bem se é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza. Em última análise, toda vez que a gente transformar algo, alguma expressão, em um objeto para falar sobre, ou seja, quando a gente precisar nomear, a gente vai colocar uma aspas. Certo. Tranquilo. Não, acho que é isso. Se não for, não foi. Não for agora é. Tá, eu parei aqui. Essa da sentença. A neve é branca é verdadeira. É o exemplo parecido que eu dei. A neve é branca é verdadeira e a neve é branca, entre aspas simples, é verdadeira é uma sentença do português. Aí se nessa sentença eu falasse assim, a neve é branca, da sentença, a neve é branca é verdadeira, essa a neve é branca estaria entre duas aspas. Agora na sentença 4 faltou uma aspas no final, né? Depois de verdadeira. Não porque é isso aqui que é armadilha. Ah, sim, entendi. É por isso que no meu exemplo, se a gente olhar de novo, eu entro na sentença, mas eu quero falar de uma constituinte dela, por isso que eu falo do Sim, predicativo do sujeito. Aí eu legal, uso duas aspas. Só legal. que como ele tá falando da sentença como um todo, a sentença como um todo não tem um nome, aí ele só recebeu uma aspas. Aí Sim. a primeira Aí aspas fica se duas no juntou. começo e uma no final. É. Nossa, mas isso é muito contra-intuitivo. Oi? Que foi? Muito contra-intuitivo. Pois é, cara. Negócio feio. Não, isso aqui é a distinção que mudou a filosofia, segundo os analíticos. Ai, ai. Distinção Tá entre bom. uso e menção. Isso aqui é revolucionário a filosofia analítica. Muitos problemas muitos problemas de filosofia clássica foram resolvidos com a introdução entre a distinção do nome e a coisa que você está falando. Parabéns pra eles. É, são pessoas esclarecidas. Vamos lá. A neve é branca é verdadeira e a neve é branca é verdadeira é uma sentença do português. A sentença 3 fala a respeito de outra sentença, a saber, a neve é branca, dizendo dela que é verdadeira. Do mesmo modo, 4 fala a respeito de 3, afirmando que desta, que é uma sentença do português. Beleza. Então, essa sentença fala de uma outra sentença que a neve é branca e que essa sentença é verdadeira. E a 4 está falando da sentença anterior, que está falando sobre uma sentença chamada neve é branca e que é a sentença como um todo do português. Nos dois casos, como você percebe, precisamos usar o nome da sentença da qual falamos. Além de expressões do português, símbolos de linguagem artificiais também precisam de nomes, se quisermos falar a respeito deles. Por exemplo, você certamente se recorda das aulas de matemática da diferença entre numeral e número. Enquanto o número é um certo tipo de objeto matemático, o numeral é o nome de um número. Assim, se é correto dizer que 4 é um número, seria incorreto dizer que 4 é um numeral. Isto é falso segundo nossa convenção até agora, pois 4 é um número. O correto seria 4, entre aspas, é um numeral. Da mesma forma que 4, entre aspas, em algarismo romano, é também o nome do número 4. Para testar se você compreendeu bem o que foi dito até agora, tente fazer os exercícios a seguir. Exercício 3.1. Diga se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas. É aqui a gente vai fazer junto. O nome da rosa é o título de uma obra de Humberto Eco. Essa sentença é verdadeira ou falsa? Acho que é verdadeira.
Sim, Concorda? que seja verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Letra B. Stanford tem 8 letras. Falsa. Diria que tá entre aspas. Já tá se referindo à palavra. Uhum. Também acho que é falso. 3 mais 1, entre aspas, é igual a 4, entre aspas. Peraí, viu? Deixa eu pensar. Não sei, velho. Bom, bora pegar um outro exemplo. O nome tangerina é igual ao nome mexerica. Essa frase é verdadeira ou falsa? Falsa. É o mesmo caso daqui. Entendi. Entendi. 3 mais 1 é um nome. E 4 também é um nome. Só que o nome 3 mais Entendi. 1 não é igual ao nome 4. Entendi. Legal. Letra D. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Acho que é falsa, né? Porque o nome não descobriu o Brasil. Seria engraçado, na verdade. Exatamente. Essa é a justificativa. O nome não tem como descobrir o Brasil o nome. A palavra logic não é uma palavra do português. Ok. Logic não pode ser usada como sujeito de uma sentença do português. Acho que pode, velho. Mas essa sentença F tá relacionada com a sentença E? Não, né? Tá? Não, eu fiquei calado porque eu acho que você tem razão. Acho que pode. Não tem não tem nenhuma convenção da gramática. Está proibido usar palavras que não foi da língua portuguesa como sujeito de sentenças. É. É estranho. Até, não, agora deu pra achar mais engraçado ainda, porque ela é falso, porque a palavra de cima tá meio que usando como o sujeito. Sim. Ela é o núcleo do sujeito, na verdade, eu acho. A palavra log, eu acho que ela é o núcleo do sujeito. Me parece que é também. É falso. Agora, para essas duas aspas estarem certas, ela teria que estar se referindo à sentença E. Eu não sei se tá. Mas acho que tá, sim. Intuitivamente, acho que sim. Acho que tá, sim. Então, nesse sentido, tá certo. Agora, propaga um negócio inverdadeiro. Ô, É falso. gente, Oi, Oi. no Pedro Álvares Cabral vocês falaram que é o quê? falso. Certo. Aqui eu marquei como verdadeiro na aula. É porque Pedro Álvares Cabral, do jeito que tá aqui, como tá em aspas, é o nome. E falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil como nome é como falasse que um nome descobriu o Brasil. Quem Eu não descobriu não sei. foi um nome. É isso que eu fiquei em dúvida quando vocês falaram. Porque isso aqui, esses exercícios a gente corrigiu com o próprio professor. Eu teria que ver com o Eduardo, que é Eduardo que prestou mais atenção que eu. Mas eu botei aqui uma observação para depois perguntar a ele se ele botou. Ah, tá bom. Porque no meu eu marquei como verdadeira. Eu não sei, na hora eu vi e errei. Independentemente do que esteja nesse caderno, eu acho que é verdadeiro. Falso na Oh, mala. acho que é falso. Acho que é falso. Certo. Porque o que ele está dizendo é que a introdução da aspas transforma a palavra em um nome. Então isso aqui informa que o nome Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só como a Mariana falou, nomes não descobrem nada.
Pelo menos não pelo que a gente entende por nome. Certo. Por exemplo, se a gente Entendi. quiser colocar Maria matou João, a gente coloca Maria matou João, Maria entre aspas simples e João entre aspas simples. Você perguntou para saber se é para responder ela? É para Nesse responder, caso? sim. Não, se for a partir do que vocês estão dizendo, não. Que seria necessariamente o nome, não estaria se referindo ao sujeito, nesse caso. A pessoa em si. Tá certo. Letra G. Pedro não é o nome de Sócrates, mas é o nome de Pedro. E aí? Nossa. Eu acho que é verdadeira. Oxê. Mas não menciona primeiro com só uma aspa simples? Mas você não sabe a que ela está se referindo. Você sabe que ela é o nome de um nome. Certo. E a frase está dizendo o seguinte, olha. Pedro, que é nome de nome, não é nome de Sócrates, mas é o nome de Pedro. Pedro, entre aspas, ou seja, o nome do nome Pedro. Que é a conversão que ele utilizou. Não era pra estar ao contrário, não. Como assim? Porque quando ele fala o nome de Miau, ele coloca ao contrário. Ele coloca o nome de Miau com a aspa simples, é Miau com duas aspas. Então, se você suprimir essa parte do Sócrates do meio, seria a mesma coisa. Não é o contrário, não. Vamos botar o exemplo lá. Vou botar. Aqui, ó. O nome de Miau é Miau. Sim. Certo, agora vai voltar lá para baixo. Pedro não é o nome de Sócrates, mas é o nome de Pedro. E por que no começo tem duas aspas? Ah, certo. É porque É esse que é o aqui. problema, entendeu? Tá, vamos voltar aqui. O nome de Miau é Miau. Então o nome Sim. dessa coisa aqui é essa. Quando você fala isso aqui não é o nome de. Você fala a mesma coisa que você falou em cima, só que o que você fez foi transformar o que era predicado em sujeito. Pelo menos é assim que eu estou interpretando. Eu entendi a questão mesmo. Porque aqui está dizendo o seguinte: o nome de Miau é Miau. Mas, por exemplo, pega o seguinte exemplo: você está lá numa lista de frequência. Aí alguém pergunta: Alan é nome de quem? Aí você aponta para mim. Aí você diz: o nome Alan é nome daquele sujeito ali. Da mesma forma que você poderia falar o inverso. O nome daquele sujeito é Alan. Ah, porque eu estava entendendo que a atribuição de mais aspas se dá pela segunda, terceira, quarta recorrência, e não que era simplesmente a depender da forma que se construi a sentença. Não, Entendeu? então, as aspas, do jeito que ele diz, é só para você criar um nome de um nome. Mas o que eu estou explicando é o exemplo mesmo, que Ah, tô o entendendo. jeito, o jeito que está escrito aqui é diferente do jeito que está escrito lá, mas eu acho que o que os dois dizem é a mesma coisa. O problema é que realmente a escrita engana. Eu entendi E o que por você que está ele não falando deu aqui. nenhum outro exemplo que no começo a gente começa com mais de uma aspas? Ele deu um exemplo no começo que dá mais de uma aspas daqui, esse daqui. O exemplo começa com mais de uma aspas. Ela termina com aspas só, mas ele começa A mais com sentença uma aspa. 4, Essa 4. ela está se referindo à sentença 13, então faz sentido. Não, mas esse é o ponto. O que ele usa é para dizer o seguinte: quanto mais aspas você está introduzindo, você está falando que, na verdade, aquela coisa que você colocou uma aspas a mais
é nome da coisa que tem uma aspas a menos. Ah, pronto, entendi. Entendi. Aí, por exemplo, você quer saber o nome desse miau com 4 aspas. Aí você coloca o miau com 5 aspas. Deixa eu só achar aqui no texto para não ficar só no que eu disse. Ele fala isso nessa passagem aqui. Deixa eu ver. Eu tava pensando que era tipo progressivo e não tinha esse critério que a coisa com 2 aspas se refere a que tem uma aspas, mas agora eu entendi, faz sentido, faz sentido. Aqui a passagem é essa. Como você vê, o procedimento de colocar aspas simples em torno de uma expressão para formar o seu nome pode ser repetido quantas vezes quisermos. Dessa maneira, criamos nomes, nomes de nomes e assim por diante. Agora tá confuso mesmo por causa da construção, que parece que só poderia ser 2 aspas só se aparecesse como predicado, né? Sim. Mas eu interpretei mais daquele jeito, tipo, você olha pro caderno e tem lá o nome Alan. Aí você fala, esse nome, Alan, é nome de quem? Aí você fala, Alan não é nome daquela pessoa, mas Alan é o nome de fulano de tal, Sim. que é a mesma estrutura dessa frase. Pedro não é nome de Sócrates, mas é o nome de Pedro. Tranquilo. Ô, Alan, eu acho que eu achei a foto dessa progressão aqui no livro. Vou mandar no grupo. Veja se é isso que você está Beleza. querendo explicar. É essa mesmo. É essa mesmo. Vocês estão vendo aí do grupo? Sim, sim. Tem um gato e aí Chiquérrimo. tem miau. É. Miau se refere ao gato. Só que miau, entre aspas, não se refere ao gato, se refere à palavra miau. Sim. Miau com 2 aspas se referem a miau com aspas. Miau com 3 aspas se refere a miau com 2 aspas. E miau com 4 aspas se refere a miau com 3 aspas. Aí, velho. É muita Aí você. aspa. Falta de fazer É. do caralho. Só que aí Depois vem aquela ele, sua pergunta. Pode depois dizer, ele Diego. livra. Depois ele se livra disso das aspas, aí só fica entre 1 e 2. Mas É. ele só tá. Bom, né? Aí vem, a sua pergunta, Mariana. Quando é que a gente usa mais de 2 aspas? Aí Sim. foi o exemplo que eu tentei fazer. Quando Sim, o que você sim. está se referindo é o nome de outra coisa que é o nome de outra coisa. Aham. Legal. Que no meu exemplo, Augusto de aspas simples é o nome do meu pai. Augusto com 2 aspas é um predicativo do sujeito, o nome do meu pai. Então é uma expressão do português. E na última frase, no português, Augusto é um predicativo do sujeito, é o pai de Alain, porque agora eu estou falando de uma característica do português. Então, Uhum. vira com 3 aspas. É o nome do nome do nome. Chiquérrimo. Certo. H. Há um livro de James Joyce cujo nome é Ulisses. Falso. Beleza. Então, exercício 3.2. Coloque aspas ou não nas afirmações abaixo, de modo a torná-las verdadeiras. Rosa é de sílaba. Rosa tinha que estar entre aspas. Sim. Napoleão foi imperador da França. Ok. Sócrates é o nome de um filósofo grego. Sócrates Sócrates entre entre aspas. aspas. A palavra water, não, water não, water, não sei como é que pronuncia em inglês mesmo. Water. Water. A palavra water tem o mesmo significado que a palavra portuguesa água. Water tem que. Water e água tinham que estar entre aspas, né? Sim. Só que aí eu entro em dúvida, Alan. Nesse caso, não teria que estar uma parte como se fosse um tipo um núcleo entre palavra e water. Eu acho que tem esse exemplo aqui.
Não, depende do que você está se referindo. Por exemplo, a frase, ela se refere a palavras. Uhum. Então, não precisa, porque você marcar uma expressão ou uma sentença. Você está falando a Entendi. palavra water, aí o water está entre aspas, ele não está falando de água, ele está falando de palavra. Tem o mesmo significado que a palavra portuguesa água. Aí essa água está com aspas. Agora, se ele estivesse falando, por exemplo, a sentença water is hot. Aí você teria que colocar entre aspas water is hot, porque ele já está falando de sentença. Ah, tá, entendi. A gente vai ver no exemplo abaixo, na verdade, isso. Sim. Sim, sim, sim. E aí, letra E. Essa daí vai começar com as duas aspas. É um exemplo que começa com as duas aspas também. Exato. Vai ser a expressão rosa, com duas aspas, é o nome da palavra rosa, com uma aspas, que por sua vez é o nome de rosa. Agora, rosa no final também vai ter aspas, né? Não, porque rosa na última expressão está se referindo à pessoa mesmo. Uhum. Uhum. Entendi. A distinção que eles fazem também é quando você fala acerca de e você fala de. Entendi. Entendi. A sentença, nenhum gato é preto, é falsa. E essa aí? Nem o gato é preto, fica entre aspas. Isso. Todavia e contudo, mas não também, tem o mesmo significado que mas, contudo, não, não. Deixa essa daí. Não, não. E aí, quem se arrisca? Todavia, entre aspas. Contudo, entre aspas. Mas não também tudo junto, entre aspas. E aí, tudo que vem depois do que, entre aspas, as palavras separadas. Quer dizer, menos o não ficar junto. Aspas. Tá, eu acho que o todavia tá com aspas, contudo está com aspas. Mas também, ou também tá com aspas. Então seria todavia e contudo, mas não. Também Saquei. tem o mesmo Isso. significado. Que aí coloca entre aspas o mais, pulou com tudo, e agora esse não que Eu tá acho de que. lascar. Eu É acho que, tipo uma positiva. contudo, aí aspas não, não. Sem o último não vai aspas. Entendeu? Entender. Doideira. Entender. Não. Não é É. massa, velho. É porque todavia e contudo demonstra a diversidade. Também não mostra a diversidade. Uhum. Todos eles para mim têm um significado demais. Tá. Então vamos para H. O numeral 8 designa a soma de 4 mais 4. Peraí, deixa eu subir pra ver. Acho que só o 8 que vai em aspas. Sim. Concordo. Letra I. 2 mais 2 é igual a 3 mais 1. Mais 3 mais 1 é diferente de 4.
O 3 mais 1 e o 4 do final iam estar entre aspas. Isso. Beleza. Concluímos. Agora vamos para 3.3.2. Alguém se habilita a ler? Eu posso ler. Vocês estão me ouvindo de boinha? Então, sim. Uma simplificação. Agora que você fez os exercícios acima e entendeu como funciona o uso das aspas, vamos simplificar um pouco as coisas. Quando tratamos de símbolos de linguagem artificiais, existe uma outra de formar nomes, muito usados em textos de lógica e matemática. Para evitar o uso excessivo de aspas, costuma-se convencionar que os símbolos, bem como as expressões construídas com ele, são também seus próprios nomes. A justificativa para essa maneira de gerar nomes é que os símbolos de nossas linguagens artificiais estão geralmente em itálico, como por exemplo A, entre aspas, ou são facilmente identificáveis, como exemplos aí. Com o perigo de confusões, então, é bem reduzido. Vamos usar essa alternativa nesse livro. Continuaremos usando aspas simples para formar nomes de expressão do português. Mas ao tratar de uma linguagem artificial, em vez de escrevermos, por exemplo, aspas, entre aspas e mais entre aspas, aparecem mais um entre aspas. Iremos escrever simplesmente x1 e mais aparece na expressão x mais 1, o que torna a leitura mais agradável. E com um pouco de cuidado, as confusões podem ser evitadas. Realmente. Por outro lado, se for necessário, em algumas ocasiões especiais, usaremos aspas também para as expressões de linguagem artificial, por questões de clareza ou de estilo. Para dar um exemplo de uma confusão que pode surgir, considere a sentença abaixo. 3 mais 1 é diferente de 4. Você pode dizer com razão, que essa sentença está expressando uma proposição falsa. Afinal, como todos aprendemos na escola, somando 3 e 1, vamos obter 4. Por outro lado, se estamos usando a convenção de que símbolos e expressões de linguagem artificiais são seus próprios nomes, a sentença acima poderia, na verdade, estar querendo dizer o seguinte: 3 mais 1, entre aspas, é diferente de 4, entre aspas. Obviamente, expressa uma proposição verdadeira, uma vez que as expressões 3 mais 4 são, de fato, diferentes. Como eu disse, porém, com um pouco de cuidado, as confusões podem ser evitadas. E, quando houver riscos de acontecerem, colocarei aspas. 3.4 Linguagem, objeto e metalinguagem. Como você notou, em várias ocasiões, na sessão anterior, estivemos usando uma linguagem para falar de expressões dessa própria linguagem. Isso indica a presença de diferentes níveis de discurso. Por exemplo, se dissemos que a palavra logic não é uma palavra do português, estamos fazendo uma afirmação em português sobre uma palavra de alemão, que eu não sei como era a pronúncia, mas enfim. Considere agora a sentença abaixo. Eu vou evitar falar inglês, por motivo que vocês não é obrigado a isso. É uma sentença em inglês. Aqui estamos em português falando sobre uma sentença do inglês. Para usar uma distinção introduzida por Alfred Task, não sei. Em 1931, o inglês nesse caso está sendo uma linguagem objeto, isto é, a linguagem da qual se fala. Enquanto o português está sendo uma metalinguagem, é a linguagem com a qual se fala. Note que isso é algo relativo, pois poderíamos ter usado o caso inverso. Miau é um gato, isso aí. O português estaria sendo a linguagem objeto e o inglês a metalinguagem. Note finalmente que o português pode ser a sua própria metalinguagem. É quando usamos do português usando o português.
Essa hierarquia de linguagem pode ser entendida a vários níveis. Uma linguagem objeto, uma metalinguagem e etc. O que vai nos interessar é que, na lógica, vamos estudar certas linguagens artificiais, que serão nossas linguagens objeto, usando o português, acrescido de alguns símbolos como metalinguagem. Variáveis. Eu continuo ou alguém quer continuar? Posso continuar se você quiser. Pronto. Pode continuar, então. O Diego vai ter que sair. Já, Diego. Aconteceu aquele negócio, tem que resolver. Aqui Ah, em casa. Beijinhos. Beijinho, Beleza. Pois, gente. amigo. Bom junto. Pra vocês também. Boa sorte aí no seu problema. Boas Obrigado. resoluções. Obrigada. Continua? Sim, se você quiser. O uso de variáveis. As variáveis são coisas que, com certeza, você conhece bem. Afinal, você passou por vários anos de matemática na escola. Mas, em todo caso, vamos dar uma rápida recapitulada. Suponhamos que você quisesse expressar uma lei aritmética como aquela a respeito do quadrado da soma de dois números qualquer. Você poderia dizer algo como: o quadrado da soma de dois números quaisquer é igual ao quadrado do primeiro número, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No entanto, essa formulação em português é obviamente complicada e difícil de apreender. Tudo ficaria muito mais simples de visualizar se você usasse, em vez do palavreado acima, a expressão x mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Concorda? Mas o que são essas coisas que aparecem aí, x e y? Obviamente não são o nome de algum número em particular, como 4 é o nome de 4, desculpa. Mas indicam indivíduos de um certo domínio. As letras x e y podem ser usadas para falar de dois números naturais quaisquer. Usando essas variáveis, você pode dizer coisas como se x e y são dois números racionais quaisquer, então x mais y é igual a y mais x. Resumindo, o uso de variáveis permite a você fazer generalizações de uma forma inteligível. E isso não se resume à matemática, mas aparece também na vida cotidiana. Por exemplo, se uma pessoa X comete um crime auxiliado por Y, mas Y, tendo sido enganado por X, não tinha consciência de que sua ação era ilegal. Como você vê, um uso perfeitamente não matemático de variáveis. Aliás, nos romances policiais, o criminoso costuma ser designado pela letra X. Mesmo Aristóteles... Desculpa, que engraçado. Mesmo Aristóteles já havia utilizado variáveis em seus trabalhos sobre lógica, ao dizer, por exemplo, que de todo A é B e de nenhum B é C. Podemos concluir, nenhum A é C. Ao usar variáveis, há duas coisas que devem ser esclarecidas. Quais são as expressões que podem ser colocadas em seu lugar? Ou seja, quais são as expressões pelas quais podemos substituir uma variável? Os substituindos. E 2. Quais são os valores que uma variável pode tomar? Isto é, qual é o seu domínio de variação? Por exemplo, na fórmula x mais y igual a y mais x, podemos substituir x e y por numerais quaisquer, mas não por nomes de pessoas, como Sócrates ou Napoleão. Neste caso, os substituindos que x e y podem tomar são numerais, e os valores são números. Contrariamente, em X é o criminoso, precisamos do nome de alguém para colocar no lugar de X. Numerais estariam aqui completamente fora de lugar. Nesse caso, os substituindos que a variável X pode tomar são nomes de pessoas, e os valores, claro, de pessoas. Para encerrar esta série de capítulos introdutórios,
vamos falar agora um pouco sobre conjuntos. Caso você ainda se lembre bem do que aprendeu na escola, pode pular este capítulo e passar diretamente para o capítulo seguinte. Quem sabe voltando a este, caso surja alguma dúvida. Mas se já faz muito tempo desde a última vez que você viu o símbolo, eu não sei o nome desse símbolo, então sim, faz muito tempo, talvez seja melhor continuar lendo o presente capítulo. E quem sabe até fazer seus exercícios. Qual é o nome do símbolo? Pertence. Pertence, certo. Caracterização de conjuntos. Ao começarmos a falar sobre conjuntos, o primeiro passo deveria ser tentar caracterizá-los de um modo preciso. Mas é naturalmente muito difícil dar uma definição de conjunto. O máximo que podemos fazer é tentar uma caracterização intuitiva. A ideia básica é de que conjuntos são coleções de objetos. Outros termos usados são classe, agregado e totalidade. Uma tal caracterização, obviamente, é imprecisa. A ideia de coleção parece implicar que os elementos dessa coleção devam estar de alguma forma fisicamente próximos, ou que tenham alguma coisa em comum. Isso, contudo, não é absolutamente exigido dos elementos de um conjunto, até porque temos, por exemplo, conjuntos infinitos, onde fica difícil falar de proximidade. Essa ideia intuitiva, contudo, deixa claro que conjuntos são formados por objetos, os quais designados pela expressão elementos. Entre esses elementos, podemos ter também outros conjuntos. Para indicar que um objeto é um elemento de um conjunto, vamos utilizar o símbolo pertence. Assim, se a letra F designa o conjunto dos filósofos e a letra S denota Sócrates, podemos representar a sentença Sócrates é um filósofo da seguinte forma: S pertence a F. No caso negativo, ou seja, quando quisermos dizer, por exemplo, que Sócrates não pertence ao conjunto dos filósofos, escrevemos S não pertence a F. Como vamos representar os conjuntos? Por exemplo, como representar o conjunto formado pelos indivíduos Pedro, Paulo e Maria, ou o conjunto dos estudantes de filosofia da UFSC? Há pelo menos duas maneiras de fazer isso: enumeração, Pedro, Paulo, Maria, e descrição. Eita, como é o nome dessa barra? Tá o quê? Tá. X, tal que X, é um estudante de filosofia da UFSC. Na numeração, fazemos uma listagem de todos os elementos do conjunto. Isso só pode ser feito, contudo, com conjuntos que tenham um número pequeno de elementos, como o conjunto descrito acima, ou que tenham alguma lei de geração, facilmente reconhecida como, por exemplo, o conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10. As reticências são usadas para indicar que o conjunto prossegue, seguindo a mesma relação entre os elementos que vinha sendo usada até então. Ou seja, de que cada elemento é igual ao anterior somado com 2. Não se aplicando nenhum desses casos, a solução é fazer uma descrição do conjunto, o que se consegue por meio de uma propriedade comum aos elementos do conjunto, e só a eles, como no caso acima dos estudantes de filosofia da UFSC. Isso é o que fazemos ao mencionar conjuntos na linguagem do dia a dia. Conjuntos reúnem elementos que têm alguma coisa em comum, como o conjunto dos brasileiros ou o conjunto dos professores de violino que moram no canto da lagoa. Há uma relação muito estreita entre ter uma certa propriedade e pertencer a um certo conjunto. E como você vai ver depois, entre relações em geral e certos tipos de conjuntos. De fato, poderíamos dizer que, grosso modo, uma propriedade determina um conjunto. Tomem como exemplo a propriedade de ser um professor de matemática. A partir dela, podemos determinar um conjunto P, a saber, o conjunto de todos os elementos X, tal que X é um professor de matemática. Entretanto, na teoria de conjuntos, não fazemos a restrição de que deve haver uma propriedade comum aos elementos do conjunto. Assim, o conjunto S
a seguir é um conjunto perfeitamente legítimo. Misericórdia. Cláudia Schiffer, o planeta Marte, raiz de 2, Dom Casmurro. Poderíamos, contudo, dizer, de um modo trivial, que há uma propriedade correspondendo a esse conjunto. A propriedade X é um elemento de S. Agora, é claro que não podemos usar essa propriedade para definir o conjunto S, pois teríamos, então, uma definição circular. Exercício 4.1. Expressar em símbolos. B é um elemento de A. E aí? E aí? No caso B, aí o símbolozinho pertence a A. Acredito que seja isso. Também É acho. isso mesmo. É isso mesmo. Sentença B. K não é um elemento de B. Então, seria K não pertence a B. Isso. Sentença C. O conjunto consistindo nos elementos A, B e C. Essas letras em conchetes, chaves? Não sei. As chaves. Uhum. Cada uma separada por vírgula. Isso. B é um elemento do conjunto consistindo nos elementos A, B e C. Seria... B pertence ao que a Paloma acabou de falar. Uhum. Exato. O conjunto B é um elemento do conjunto consistindo nos elementos A, C e no conjunto B. Esse aqui eu já me perdi um pouco. Ele dobrou o Você tamanho, né? coloca esse B entre colchetes, pertence, abre um colchetes, coloca A, C e o B entre colchetes, e aí você fecha o colchete. Não colchetes, a chave, né? Uhum. Saquei. Que é o conjunto B, é um elemento desse outro conjunto. Então ele está lá listado tal como os demais que a gente já viu aqui. Por exemplo, aqui no lugar do Dom Camurgo, estaria um B entre colchetes. Entre chaves, desculpa. Ok. Certo. E aí, vocês querem parar agora ou vocês querem continuar? Tanto faz. Ah, não sei, velho. Vocês que sabem. Tá, então bora ler mais uma sessão. Belezinha. Você quer que eu leia, Mariana? Tanto faz, é o que você preferir. Você pode ler. Os cachorros estão latindo aqui já. Tá, eu vou dar pausas porque eu tô fumando. Conjuntos especiais. Alguns conjuntos merecem consideração à parte. Por exemplo, dada a propriedade X é diferente de si mesmo, podemos formar o seguinte conjunto: X tal que X é diferente de X. Como, obviamente, não há um indivíduo que seja diferente de si próprio, o conjunto acima definido não tem elementos. É o chamado conjunto vazio, que denotaremos pelo símbolo. É conjunto vazio mesmo ou tem algum outro nome isso aqui? Acho que é conjunto. Geralmente é. Sei. Diga. Geralmente. Não, geralmente é chamado de conjunto vazio mesmo. Certo. Uma pena que não chama bolinha com traço. Enfim. Analogamente, há o conjunto dos X que são idênticos a si mesmo. Isto conclui todos os objetos do universo. Temos, neste caso, portanto, o conjunto universo, que podemos denotar por U. É preciso aqui fazer um comentário a respeito do assim chamado universo. Na verdade,
não existe um conjunto universal contendo todas as entidades do universo, o qual incluiria os outros conjuntos e também a si mesmo. Ver observações a respeito ao final deste capítulo. Assim, ao falarmos de conjunto universo, queremos com isso indicar apenas o conjunto das entidades que nos interessa estudar num certo momento, o universo de discurso de uma certa situação. Por exemplo, se tudo o que estamos falando são gambás e coatis, então o conjunto universo U, neste momento, seria o universo é igual a x, tal que x é um gambá ou x é um coati. O que exclui, então, as pessoas, as estrelas e assim por diante. Numa aula de matemática, o universo incluiria, digamos, todos os números e apenas eles. Resumindo, o assim chamado conjunto universo é sempre relativo a uma situação específica. Um outro caso particular são os conjuntos que só têm um elemento. A esse chamamos de conjunto unitário. Por exemplo, A raiz de 3, Selma Hayek, etc. Exercício 4.2. Há uma diferença entre Selma Hayek e conjunto Selma Hayek e entre os conjuntos conjunto vazio e conjunto vazio. Rapaz, os cínicos estão foda aí. Então, eu acho que tem. Eu acho que tem, porque no primeiro caso, Selma Hayek é simplesmente a Selma Hayek, eu imagino, e o outro seria o conjunto que contém a Selma Hayek. E a mesma coisa para o segundo caso. Não é isso? Ou não? Eu acredito que sim, velho. Também acho que haja diferença. Continua a leitura, então? Se você quiser, ou a gente vai dar uma pausa agora. Não sei. Falta menos de uma página para acabar essa sessãozinha. Acho que dá para acabar, não é não? Dá, acho que dá, Dá então. sim. Voltando a falar do conjunto vazio, até agora estive me referindo ao conjunto vazio. Mas será que podemos afirmar que há apenas um conjunto vazio? Sim. Isto é garantido pelo chamado princípio de extensionalidade, que poderia ser formulado da seguinte maneira: se temos dois conjuntos, A e B, com exatamente os mesmos elementos, então se trata do mesmo conjunto, e não de conjuntos diferentes, ou seja, A igual a B. Em outras palavras, para um conjunto A ser diferente de um conjunto B, é preciso que haja pelo menos um elemento em que A não esteja em B, ou vice-versa. Dessa forma, só há um conjunto vazio. Se houvesse dois candidatos distintos, um deles teria de conter um elemento que não se encontrasse no outro, por definição. Por definição, contudo, o conjunto vazio não contém nenhum elemento. Uma consequência interessante do princípio de extensionalidade é que há várias maneiras de escolher os elementos de um conjunto, ou seja, de caracterizar um conjunto. Por exemplo, seja A o conjunto dos triângulos equiláteros e B o conjunto dos triângulos equiângulos. A e B são o mesmo conjunto, uma vez que um triângulo é equilátero se somente se for equiângulo. Ou seja, A o conjunto dos homens que foram Miss Universo, e B, o conjunto dos gatos que viajaram a Saturno. Mais uma vez, A e B são o mesmo conjunto. Neste caso, o conjunto vazio. Enfim. Que eu saiba, nenhum homem foi Miss Universo e nenhum gato viajou até Saturno. Contudo, as expressões equilátero e equiângulo têm um significado diferente, e
X é um triângulo equilátero e X é um triângulo equiângulo são propriedades diferentes. É o que se costuma denominar intenção ou conotação de um termo, em contrapartida à sua extensão ou denotação. Consideramos a expressão os cachorros que têm orelhas felpudas. Desculpa, buguei aqui. Peraí. É o que se costuma denominar intenção ou conotação de um termo, em contrapartida à sua extensão ou denotação. Consideremos a expressão os cachorros que têm orelhas felpudas. Essa expressão se refere a certos indivíduos no universo, especificando uma propriedade que é comum a todos eles. O conjunto desses indivíduos constitui a extensão da expressão acima, enquanto o modo pelo qual eles são referidos, os critérios usados para determinar a extensão da expressão, constituem sua intenção. Para continuar? Acredito que já deva dar por hoje. O que vocês acham? Belezinha. Tá certo, então. Então vou parar aqui de gravar rapidão.